Reprodução dos animais. Assim como os demais seres vivos, os animais são capazes de se reproduzir, gerando novos descendentes, garantindo a sobrevivência da espécie. Existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. E agora vocês vão conseguir identificar cada uma e reconhecer as classificações entre elas, a diferença entre elas. Vamos lá. O que é uma reprodução sexuada? Geralmente, em uma espécie, existem indivíduos do sexo masculino, os machos, e do sexo feminino, as fêmeas. O macho produz as células reprodutoras masculinas, que é esse pequeno pontinho aí que vocês estão vendo. São os espermatozoides. Já as fêmeas, elas produzem as células reprodutoras femininas, que é esse óvulo que vocês estão vendo aí arredondado, né? O óvulo é a célula reprodutora feminina. A reprodução sexuada ocorre quando essas duas células, masculina e feminina, reprodutivas se encontram, como vocês podem observar. Nesse momento, nessa imagem, vocês observem que o gameta masculino, o espermatozoide, ele vai de encontro ao óvulo. Ele vai fecundar o óvulo, ele vai entrar dentro do óvulo. E aí, no momento em que ele entrar, ocorre a fecundação e o novo ser começa a se gerar. A célula reprodutiva masculina, o espermatozoide, possui uma cauda que permite a sua movimentação em direção ao óvulo, que é maior e imóvel. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem. É o que chamamos de fecundação. O óvulo fecundado dará origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante a seus pais. Ele herdará características do pai e da mãe. É assim que ocorre com nós seres humanos. Com o passar dos dias, o óvulo fecundado vai sofrendo a multiplicação de suas células e começa a ganhar forma. É assim que o novo ser vivo é gerado. Observem que o óvulo, na imagem, foi fecundado e ele começa a se multiplicar. De 1 ele se transforma em 2, de 2 em 4, de 4 em 8 e assim sucessivamente. Quando o encontro das duas células sexuadas ocorre dentro do corpo da fêmea, chamamos de fecundação interna. Podemos observar isso nos mamíferos, répteis, aves e insetos. Na fecundação interna, o macho libera os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, pelo acasalamento. Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, é chamada de fecundação externa. Geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas masculinas e femininas, do macho e da fêmea, como é o caso dos sapos. Os anfíbios, como sapos e rãs, e várias espécies de peixes são exemplos de animais que possuem fecundação externa. Após fecundado, os ovos dos anfíbios, eles carregam seus ovos nas costas. Depois depositam-os na água para que eles eclodam. E aí, eles nascem em forma de girino, só com uma cabeça e uma cauda. Com o tempo eles vão ganhando e se desenvolvendo pernas, patas
e quando o seu corpo já está formado, eles retornam à Terra. Os embriões, dependendo da espécie, podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Observem esse animal. A tartaruga, ela é uma ovípara. O corpo é a forma de se desenvolver de cada animal é diferenciado. A tartaruga põe seus ovos na areia e os abandona. Depois, os filhotes, quando nascem sozinhos, seguem para o mar ao encontro da mãe. Os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe são classificados como vivíparos. Nas espécies vivíparas, é a mãe que supre todas as necessidades do desenvolvimento do filhote. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos e em alguns peixes, répteis e insetos. Nós, seres humanos, somos vivíparos. Os que se desenvolvem fora do corpo da mãe são chamados de ovíparos. Eles recebem essa denominação porque, ao se desenvolverem, ocorre dentro de um ovo o seu desenvolvimento, o desenvolvimento desse embrião. Depois ele é retirado, ao nascer. Esse embrião, ele se alimenta com todos os nutrientes que tem dentro do ovo, para que precise se desenvolver. As aves, os sapos, os jacarés e os insetos são exemplos de animais ovíparos. Durante a gestação das espécies ovíparas, é necessário manter a temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, mantendo-os aquecidos, como é o caso dos patos, das galinhas, entre outros. Existem ainda animais que se desenvolvem em um ovo, dentro do corpo da mãe, até o nascimento. São os ovovíparos. Algumas espécies de serpentes, tubarões e insetos e animais invertebrados são ovovíparas. O tubarão maco é um exemplo de uma espécie ovovípara. O período de desenvolvimento do embrião dentro ou fora da barriga da mãe varia de acordo com cada espécie animal. A gestação do gato, por exemplo, dura aproximadamente 2 meses. Já a gestação de nós seres humanos é de aproximadamente 9 meses. Depois que a galinha põe o ovo, o pintinho nasce em aproximadamente 22 dias. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não ocorre a junção das células reprodutivas. Os animais possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Não há acasalamento nem fecundação nesses casos. Observem, essa é a estrela do mar. Elas são capazes de dar origem a um novo indivíduo com a mesma característica a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Os pedaços fragmentados crescem, tomando a forma de um indivíduo normal, adulto. Alguns animais, como as abelhas e as formigas, conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas, começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada é denominado partenogênese.